Aqui, ó. Vamos ver aqui. Voto de Moraes marca a retomada do julgamento de Bolsonaro no STF. Em sessão marcada para começar às 9 horas, daqui a pouco, nós vamos transmitir ao vivo, Moraes é o primeiro dos 5 ministros da turma a proferir seu voto. Em densa análise, Moraes deve levar cerca de 4 horas para expor fatos, apontar penas ou absolvição a cada um dos 8 réus. O ministro ainda responderá a questionamentos das defesas e vai deliberar sobre as chamadas preliminares, que são questões processuais a serem resolvidas. Então, isso aqui deve ocorrer hoje ainda. Alexandre de Moraes vai se posicionar diante de cada um dos 8 integrantes do núcleo crucial, dizendo se condena ou se absolve e o porquê condena ou o porquê que absolve, cada um individualmente, segundo a culpabilidade de cada um. É um momento histórico e que realmente precisa ser propagado. Por isso eu peço para você curtir a live e compartilhar para a gente alcançar mais pessoas. E é interessante que eu vou te mostrar agora lá no site do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal colocou tudo à disposição das pessoas. Vou te mostrar. Você clica lá, você vai direto para o seu Drive. E lá tem um monte de documentos em relação a esse processo, caso você queira ver, caso você queira ler. E também o Supremo Tribunal Federal disponibilizou toda a documentação e explicações em português e em inglês, exatamente para a mídia e para internacional, que só será enganado internacionalmente, segundo as tratativas de Eduardo Bolsonaro, tentando sanções contra o Brasil e dizendo que Bolsonaro é perseguido e dizendo que o Brasil é uma ditadura, só será enganada a imprensa internacional aquela que não entrar no site do Supremo Tribunal Federal. Porque aquela que entrar no site do Supremo Tribunal Federal vai ter as informações, inclusive em inglês, para acessar tudo que está acontecendo, tudo que não está acontecendo. E vou repetir o que eu disse ontem. Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, Bolsonaro e toda a trupe bolsonarista, golpista, dizem que o Brasil é uma democracia. É que dizem que o Brasil não é uma democracia, que o Brasil é uma ditadura. Se o Brasil fosse uma ditadura, não teria manifestação de domingo. Primeiro ponto. Se o Brasil fosse uma ditadura, não teríamos manifestações como ocorreram no domingo, onde bolsonaristas foram para as ruas e se manifestaram do jeito que quiseram, inclusive de um jeito muito golpista, vira-lata, para não dizer outra coisa. Com aquela bandeira gigante dos Estados Unidos na manifestação, era o 7 de setembro do Brasil, era o nosso 7 de setembro. A bandeira brasileira que tinha que ser reverenciada. E ali estava sendo reverenciada a bandeira dos Estados Unidos. E todo mundo viu isso. Então, assim, é interessante que pegou muito mal, né? Aquela bandeira gigante na manifestação da Paulista pegou muito mal para os bolsonaristas. Aí, como pegou muito mal, Silas Malafaia disse sim que não concordou, que não concorda com aquela bandeira e que pode ser até de petista infiltrado. Pelo amor de Deus, Silas. Ah, não, Silas. Você é do capeta ou você é de Jesus? Porque o diabo é o pai da mentira. O Silas Malacraia disse que a bandeira que estava lá, que a bandeira que estava lá era muito possivelmente de petista infiltrado. A bandeira dos Estados Unidos, da manifestação da Paulista. Tanto pegou mal. Eu conheço o Silas. Você conhece o Silas também. Se o Silas não quisesse aquela bandeira lá, ele tinha gritado lá de cima do carro de som e falado: tira essa bandeira daí. É ou não é? É. Só falou agora porque pegou muito mal essa situação. Então, lá no site do Supremo Tribunal Federal, você acessa tudo. Documentos em inglês, explicações
em português e toda a documentação. Tudo que você precisa, você encontra lá no site do Supremo Tribunal Federal. Vou mostrar aqui para vocês entenderem aqui, ó. Tá aqui, ó. Não, não é esse aqui não. Eu já tô translocada aqui, eu já tô quase pedindo demissão. Ô, meu pai! Ô, Jesus, hoje não, capeta, sai Satanás, sai de ré em nome de Jesus. Hoje não, hoje é um dia especial. Hoje é o dia que Alexandre de Moraes vai ler o veredito de Bolsonaro. Lascado, lascado, lascado. E já pediu para ir para o hospital de novo, vocês viram? Já pediu para ir para fazer exame de novo. Cuidado que esse homem vai fugir, gente. Cuidado que esse homem vai fugir. É fujão. Já fugiu em dezembro de 2022, já fugiu em fevereiro, 12 de fevereiro do ano passado, foi para a embaixada da Hungria porque achou que ia ser preso. Bolsonaro pode fugir. Eita, 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 vamos abrir o olho, vamos abrir o olho. Eu vou mostrar aqui para vocês, lá no site do Supremo, tudo, tudo, tudo detalhadamente para quem quiser saber, para quem quiser ver. Tá aqui, ó, você entra no site do Supremo, tá aqui, ó, a ação penal 2668, primeira turma retoma julgamento do núcleo da tentativa de golpe de Estado. Aqui embaixo, ó, tá aqui, ó. Se você clicar nesse primeiro link aqui embaixo, acesse o link para informações sobre tal. Se você clica nele, você vai direto para o seu Drive. Você vai direitinho para o seu Drive e ali tem tudo quanto é tipo de documento que você precisa. Esse outro link aqui, ó, se você acessar ele, você vai para todas as informações em português e em inglês, que você, porventura, precise. Entendeu, meu lindo, minha linda? Vamos ver aqui só para você entender. Se você clicar nos do documento, você vai para isso aqui, ó. Você vai para o seu Drive, olha o tanto de documento aqui, ó. Aí você clica e você vai ter acesso aos documentos. As manifestações, alegações finais, você vai ter acesso a todos os documentos aqui, ó, tá bom? E se você clicar no outro link que eu te mostrei, você vai ter acesso às informações tanto em português quanto em inglês. Aqui, ó. Aí aqui, ó, tá aqui, aí você vem aqui, ó, tem uns links aqui, ó. Português, investigação, denúncia, abertura das ações penais, testemunhas dos réus. Inglês, tudo a mesma coisa. Ou seja, só é enganado e só está enganado quem quer. Ou é golpista ou é bandido. Mas golpista é bandido, é verdade. Pode ser oportunista também, né? Tem uns oportunistas da vida, tipo o Tarcísio de Freitas, né? Porque o Tarcísio de Freitas agora adotou a postura tiro, porrada e bomba, mas tudo de sem vergonhice. Por quê? Porque ele quer o capital político do inelegível, que é inelegível, que ele sabe que é inelegível, exatamente por isso que ele quer o capital político dele, viu? Só por isso. Olha aqui, ó. Esses aqui que receberão o veredito final de Alexandre de Moraes, de forma individualizada. Bolsonaro, Braga Neto, Augusto Heleno, a Anderson Torres, a Almirante Almir Garnier, Alexandre Ramage, Mauro Cid e o general Paulo Sérgio Nogueira. Sempre ressaltando um ponto importante. Tudo está acontecendo por quê? Porque o Procurador-Geral da República, que eu acabei de te mostrar, o PGR, fez a denúncia. PGR fez a denúncia para que esse grupo de 8, junto ali com Bolsonaro, total de 8, fossem processados. E agora, o PGR, nas alegações finais, pediu condenação de todos a 43 anos de cadeia. Então, tudo está acontecendo porque houve um antecedente. O Procurador-Geral da República fez a denúncia. E agora, nessa fase final do veredito final dos 5 ministros do Supremo Tribunal Federal, todos vão dar o seu veredito. Só está acontecendo porque o Procurador-Geral da República pediu a condenação e alegações finais de todos.
do núcleo crucial, pediu a condenação em 43 anos de cadeia. O que Alexandre de Moraes vai fazer hoje? Dar o seu veredito final, de forma individualizada, para cada um dos 8 réus, e dizer: condeno por isso, por isso, por isso, ou absolvo por isso, por aquilo. É isso que Alexandre de Moraes vai fazer hoje. E esse é o voto principal. É o voto principal de Alexandre de Moraes. Minha percepção: Alexandre de Moraes vai pedir a condenação. E Alexandre de Moraes não vai aliviar para ninguém. Minha percepção. E vai pedir condenação em penas máximas. Quanto que dá penas máximas, Andréia? Na verdade, a pena base, primeiro é estabelecida a pena base, que pode chegar até 43 anos de cadeia. A partir da pena base, é que vai ser feita a dosimetria da pena, que deve ser feita na sexta-feira, na última sessão, onde se aplica as atenuantes, que baixa a pena, se tiver, ou as agravantes, se tiver, que aumenta a pena ainda mais. Então, a pena base de Bolsonaro pode chegar a 43 anos de cadeia. A partir disso, pode haver as atenuantes e as agravantes ainda sendo aplicadas. Esse será em que momento? Em que momento que vai ocorrer isso? A situação da pena a ser aplicada deve ser no último dia, na sexta-feira, porque hoje tem sessão o dia inteiro, de manhã e à tarde, e nós vamos acompanhar tudo. Amanhã nós teremos sessão só de manhã, só na parte da manhã, nós vamos acompanhar também. Na quinta-feira vai ser o dia inteiro e na sexta-feira vai ser o dia inteiro. E na sexta-feira deve ser o momento para a dosimetria da pena, onde vai ser estabelecida a pena final de cada um deles. Por isso, por essa agravante, por essa atenuante, por isso, por isso, por isso, por isso, e vai fechar. Tuf, sentença final de cada um, na sexta-feira. Quantos anos você acha que vai pegar? Eu acho que no frigir dos ovos vai ficar entre 28 e 30 anos, com todas as situações que têm que ser colocadas. Mas o meu desejo, coloque aí o seu desejo. O meu desejo é a pena base, para ser justo. 43 anos de cadeia. Meu desejo. Qual que é o seu desejo? 30 anos, eu estou vendo aqui 30 anos, estou vendo 35 anos, estou vendo 43 anos. Ê, povo, fala, ô povo bom! E detalhe, né? Isso é só um tico-tico. Que Bolsonaro, 50 anos, isso é só um tico-tico de que 43 anos, 43, isso é só um perpétua, opa! Não, perpétua não tem, gente. O Brasil não tem nem pena de morte, nem pena perpétua. Pena de morte pode ocorrer no Brasil, Andréia, salvo em caso de guerra declarado, segundo a nossa Constituição Federal. Se não, não, viu? Pena máxima, 60 anos, 100 anos. Vocês também estão radicalizados, hein? 700 anos. Agora, se a gente pensar, vamos pensar junto aqui. Se a gente pensar naquilo que Bolsonaro ainda não pagou e vai pagar, se não for na justiça terrena, vai ser na justiça divina. Se a gente pensar na Covid e na pandemia e no genocídio da Covid-19, a gente pode pôr aí uns 700 anos mesmo. Que se ele não pagar aqui na terra, ele vai pagar lá no capeta, lá no inferno, porque Jesus é justo. E é interessante, né? Que tem uma galera lá na frente da casa de Bolsonaro, né, diz que estão em jejum e oração. De novo, olha esse povo, estão em jejum e oração, orando e tal e coisa. Esse povo ainda não percebeu que Jesus já ouviu as nossas orações e Jesus está nos livrando do mal. Já nos livrou em outubro de 2022 e vai nos livrar ainda mais. E quanto mais vocês orarem, mais Jesus vai nos atender e nos livrar do genocida, do cruel, do maldoso, do ladrão, do corrupto, que se faz de santinho, que usa o nome de Deus em vão, que fala que é evangélico, que fala que é cristão, que fala que é isso, mas nunca foi nada disso. E de Deus ninguém zomba. E Deus está exatamente ouvindo as nossas orações, tanto que nos livrou em outubro de 2022. Então, quanto mais vocês orarem, mais Jesus vai nos ouvir e nos livrar
do inelegível, inominável, daqui a pouco, presidiário. Graças a Deus. Toca, toca no like e bota, bota, bota. 43 anos, pra mim, tá bom. Não vou ser muito radicalizada não. Não, 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 não. E tudo tá acontecendo porque o PGR foi para cima, não é Alexandre de Moraes. Se não fosse o Procurador-Geral da República, não teria julgamento, nem tampouco condenação de Bolsonaro e da sua organização criminosa. Bote isso na sua cabeça, porque eles estão tentando sempre culpabilizar alguém, e é Alexandre de Moraes, só que não cola. Tanto que o julgamento advirá, seja condenação, seja absolvição, pelo voto dos 5 ministros. Não é só o Alexandre de Moraes, não. Então, essa situação, essa conversa para boi dormir não funciona, não. Agora, a gente tem que pensar o seguinte: eles vão responder por todos esses crimes aqui. E não é brincadeira. Dano qualificado pela violência e grave ameaça, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, deterioração do patrimônio tombado, golpe de Estado e organização criminosa armada. E detalhe, quem capitulou esses crimes para que eles fossem processados, julgados e condenados, segundo o posicionamento dele, o Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que é o único, que é o titular privativo da ação penal no Brasil. Só existe uma ação penal em curso no Brasil, seja na esfera dos estados, estaduais, seja na esfera federal ou do Supremo, porque um membro do Ministério Público fez a denúncia, senão não tem ação penal. Só que é claro que os bolsonaristas precisam pessoalizar numa pessoa para facilitar o discurso e para colocar aqueles videozinhos chicletes para viralizar nas redes sociais, com muita mentira, fake news e principalmente desinformação. Então, tudo teve um antecedente, polícia, procurador-geral da República, e agora é a vez do Supremo Tribunal Federal, onde o Supremo, hoje, terça, quarta, quinta e sexta, vão decidir se eles são condenados, culpados, ou se eles serão absolvidos, inocentados. É isso que vai começar daqui a pouco, às 9 horas. Já são 9 horas, né, gente? Sempre atrasa um tico-tico, mas eu estou de olho aqui. Assim que começar, a gente vai passar a transmitir para vocês, tá bom? Enquanto isso, a gente vai passando as informações importantes e pertinentes. Aqui, ó, vai ser essa ordem aqui, ó. Hoje, Alexandre de Moraes vai apresentar as suas razões a partir dos fatos, a partir das provas colhidas, e ele vai determinar Bolsonaro culpado ou inocente. Ou seja, Bolsonaro condenado ou absolvido. E ele vai fazer isso aqui em relação ao general Braga Neto, general Heleno, general Sérgio Nogueira, almirante Almir Garnier, a Mauro Cid, Anderson Torres, o Alexandre Ramage, ele vai fazer isso hoje, em relação a todos. Alexandre de Moraes vai ser o primeiro. Logo em seguida vai ser Flávio Dino. Acho que Flávio Dino pode ficar para amanhã, porque eu já disse para vocês, o voto principal é de Alexandre de Moraes. É o voto principal. Por isso é o voto mais robusto, em tese. E geralmente os outros ministros que concordam com o voto do relator só faz um adendo para concordar. Agora, o outro voto, se tiver um voto divergente, que pode ter um voto divergente total. Aí será um voto mais robusto também, mais demorado. Mas em regra, o que que ocorre? Em regra, pode haver divergências, mas em situações pontuais. Em regra, geralmente é isso. Em alguma situação pontual existe uma divergência. Tipo assim, eu acompanho um relator
em quase tudo, só divirjo dessa posição aqui. Eu acompanho o relator, em tudo, só essa situação tal. Isso pode ocorrer também, André? Pode. E vai ser um momento de debates, onde os ministros que apresentarem as suas razões de fato e de direito para a condenação ou para a absolvição poderão também ser indagados no momento adequado pela defesa dos réus que estarão presentes também. Entende, meu querido? Inclusive, o Procurador-Geral da República também pode se manifestar, pedir a palavra, tudo dentro da ordem, conforme o ministro dê, ou naquele momento ou em outro momento. Vai ser o momento da verdade. Vai ser o momento onde os ministros vão dar o veredito final. E hoje começa com Alexandre de Moraes. Culpado ou inocente? Culpado, condenado. Inocente, absolvido. Ou também pode ocorrer outra situação, que não é nem inocência. É o que, Andréia? É o pedido da extinção do processo, do arquivamento do processo, por falta de provas. É o julgamento sem a declaração do mérito, onde o juiz entende o seguinte: o cara não é inocente, mas eu também não posso condenar ele, porque não tem provas suficientes. Aí não diz que é inocente. Não é uma decisão de inocência, é uma decisão sem julgamento de mérito. Entendeu, meu querido? Pode ocorrer isso também. A minha percepção vai ser acalorado os debates, vai ser uma aula aprofundada de direitos humanos, de direito constitucional e de direito processual penal e de direito especialmente penal. Vai ser uma aula robusta, densa, pesada, mas importantíssima. Só que, ao mesmo tempo, como eu disse ontem para vocês, eu tenho que dizer novamente: não tem fato novo. Oi, André, não tem fato novo. Nós já temos mais de 500 pessoas que já foram condenadas por esses crimes. Pessoas que foram levadas por essa organização criminosa do núcleo crucial ao 8 de janeiro. Tanto que o PGR disse nas suas manifestações, seja na denúncia, seja no pedido de condenação a 43 anos de cadeia, o PGR disse que o 8 de janeiro só ocorreu por causa desse grupo do núcleo crucial, que eles são os cabeças, os mandantes. Agora é o momento do julgamento dos mandantes, porque a bucha de canhão, o papagaio de pirata do 8 de janeiro já foi condenado pelos mesmos crimes, não tem fato novo. O fato novo a ser apresentado é a pena. A pena tem que ser maior. Se a pena máxima apresentada para aqueles do 8 de janeiro fora 17 anos de cadeia, os mandantes têm que pegar penas maiores. Esse será o fato novo. Mas a conduta delitiva em si, o arcabouço probatório alcançado pela Polícia Federal, não tem fato novo. Só foi aquilo confirmado, aquilo que Bolsonaro sempre reverberou. Para fechar o Supremo, bastava um cabo, um soldado. Não vou obedecer a ordem judicial de ninguém. É para arquivar os inquéritos contra mim, contra os meus filhos. Alexandre de Moraes, canalha, código-fonte, artigo 142. Então, não tem fato novo. O que vai ser novo vai ser especialmente esse posicionamento hierarquicamente superior da galera do 8 de janeiro. Por isso que eu digo para vocês que serão condenados e que as penas serão pesadas, em decorrência dessa situação. O fato novo que nós poderíamos colocar aqui é que é pela primeira vez na história do Brasil autoridades que alcançaram os maiores cargos dentro da nossa república, da nossa democracia, estão hoje sentados no banco dos réus por tentativa de golpe de Estado. Isso é um fato novo e é histórico. Isso vai ficar para a história do Brasil, onde serão responsabilizados na medida de suas culpabilidades. E não adianta tentar normalizar, dizer que aquela situação, tudo que foi feito, não foi crime e crimes graves. Eles queriam tirar um presidente eleito
porque Bolsonaro não aceitou perder a eleição. Não aceitou que o povo não quis o cruel, o debochado, o ladrão de Bolsonaro. E não conseguiu ser reeleito. E eles queriam depor Lula, que foi eleito pelo povo. Uma luta e uma vitória apertada, inclusive. 60 milhões de votos, um pouco mais, contra 58 e pouco milhões de votos. Mas é o povo que decide. E o povo decidiu. E qualquer tentativa de mudar isso é crime grave de tentativa de golpe de Estado, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E vão responder por isso. E não adianta tentar vim com essa conversa de anistia, de indulto, de perdão, de que não fez nada no verão passado, que foi só uma reunião de gente orando. Não, não tem nada. Ai, a Débora foi condenada porque que escreveu com batom. Não, eles foram condenados porque eles queriam depor o presidente eleito. E se tivessem a oportunidade para fazê-lo, o faria. E mataria Lula, mataria Geraldo Alckmin, mataria Alexandre de Moraes. É por isso que eles estão respondendo. Se colocou batom, se não colocou batom, se estava com Bíblia debaixo do braço, não interessa. Tinha mais o que fazer, tinha que estar aí na igreja orando, tinha que estar adorando a Deus, em jejum e oração, pedindo graças e glórias e misericórdia e perdão e adorando a Deus, se realmente eram evangélicos, e não fazendo aquele ato de violência contra toda a estrutura democrática desse país, alcançada às duras penas. E agora não adianta tentar normalizar, não. Com essa conversinha fiada, aí o Brasil é uma ditadura, e domingo todo mundo estava se manifestando. Estava inclusive lambendo botas e bolas de americano com bandeira dos Estados Unidos, naquele vexame daquela manifestação. Então, não adianta vir com essa conversa para boi dormir mais não. Aprontou, aprontou, aprontou. Agora é a hora de pagar a conta. Só isso. Quem? Esses aqui, ó. Vão pagar suas contas com a justiça brasileira e pelo ataque direto à nossa democracia. Uma vez que, se o golpe tivesse dado certo, muitos de nós estaríamos sumidos, como Rubens Paiva fora assassinado e sumiram com o corpo dele. Muitos estariam no pau de arara sendo torturados. Muitos teriam que fugir do Brasil, porque seria uma perseguição sangrenta. Começariam matando as 3 maiores autoridades do país. Eu sempre falo isso para vocês. Lula, presidente eleito, Geraldo Alckmin, vice-presidente, Alexandre de Moraes, ministro do Supremo e que em 2022 era ministro-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Significa o que isso, Andréia? Tem um planejamento, punhal verde e amarelo, que encontrou, tem tudo. Tanto que esse grupo dos Kids Pretos, com o general Heleno como cabeça e o general o Mário Fernandes como cabeça, o tenente-coronel Pereira, tenente-coronel Bezerra, tenente-coronel Rafael Martins e o policial Vladimir, todos estão presos desde agosto do ano passado, já impetraram quase 5 habeas corpus pedindo liberdade condicional e o PGR diz, ó, não, são muito perigosos. E usar bazuca, e usar lançadores de granada e fuzil para esse desiderato. E tudo, a Polícia Federal encontrou prova de tudo. E agora não adianta. Esse grupo ia matar as 3 maiores autoridades do Brasil. Significa dizer o quê? Que matariam qualquer um. Se o golpe tivesse sido consumado, qualquer um que se levantasse contra esse grupo golpista seriam assassinados. E o exemplo já seria dado do triplo assassinato das maiores autoridades do país. A Polícia Federal encontrou a minuta do governo provisório, gente. Porque Bolsonaro, segundo a Polícia Federal PGF, foi para os Estados Unidos para criar um álibi, para fazer de conta que não tinha nada a ver com isso. Aí eles iam criar o documento, tem um documento do grupo provisório. Quem estaria lá? Quem eram os 2 principais comandantes desse grupo? Era uma junta militar, quase todos militares. General Braga Neto e General Heleno. Seriam os 2 comandantes principais. Até o retorno de Bolsonaro, que voltaria como o salvador da pátria. E nisso, gente sendo
torturada, morta, assassinada e presa de forma ilícita. Então não adianta tentar agora, tentar normalizar a tentativa de golpe não, porque se tivesse consumado, essa tentativa de golpe seria sangrenta e muita gente ia morrer. Aqui eu lembrei, nas tratativas que a Polícia Federal, através das buscas e apreensões, interceptação telefônica e tudo mais, encontrou um desses militares dos Quids Pretos radicalizados, ele falou: "Nós temos que criar um Auschwitz". O Auschwitz foi o centro de concentração de Hitler mais genocida do período do nazismo com Hitler. Nós temos que criar um centro de concentração lá em Goiânia, ali perto do Batalhão de Operações Especiais do Jardim Guanabara, em Goiânia, porque aí os militares já cuidam desse centro de concentração, porque muita gente vai ter que ser presa, porque muita gente não vai aceitar. Nós vamos ter que colocar esse povo para calar a boca deles. Tem até essa conversa entre esses grupos que estão presos, Kids Pretos, e outros ali. E agora estão querendo dizer que não era nada.